São 10h01. A capital paulista segue num patamar estável quanto ao número de pedidos de internação e registra a menor taxa de ocupação dos leitos de UTI desde o início da pandemia. Em junho, não passou de 40 a quantidade de solicitações diárias de novas entradas de pacientes com Covid-19. Na última sexta-feira, por exemplo, foram apenas 37 pedidos. Notícia boa em comparação com o fim de abril, quando eram cerca de 350 em média, né? Uma redução de 90%. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, ressaltou que a capital está um passo à frente do coronavírus, mesmo com a flexibilização. Flexibilização, aliás, do comércio e o Dia dos Namorados ainda não foram suficientes para recuperar as vendas do comércio na primeira quinzena de junho, segundo dados da Associação Comercial de São Paulo. Esse balanço mostra que, na média, houve queda de 69% na comparação com o mesmo período de 2019. O levantamento indica que o movimento de vendas a prazo caiu 56,5% na comparação anual, enquanto as vendas à vista recuaram 81,4%. Já a comparação com a primeira quinzena de maio deste ano, o resultado das vendas à vista teve um aumento de 16,3% e de 9,4% nas vendas a prazo. Mais um destaque da economia, esse chega do Rio de Janeiro. Fala aí, Daniela Dias. O setor de serviços registrou queda de 11,7% em abril, sendo a mais intensa dos últimos 9 anos. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. Influenciadas pela pandemia de Covid-19, todas as 5 atividades pesquisadas registraram quedas recordes, com destaque para o grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com deflação de 17,8% devido à perda de receita no transporte rodoviário coletivo de passageiros e o aéreo. O índice de atividades turísticas também apresentou queda frente a março, chegando a menos 54,5%. Avançam as pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Mais detalhes com Alessandro de Lorenzo. A Imperial College de Londres vai iniciar testes de uma vacina contra a Covid-19 em 300 pacientes a partir desta semana. Essa será a primeira vez que o produto será aplicado em humanos, etapa considerada fundamental para comprovar a eficácia e segurança da imunização. De acordo com a instituição, a vacina passou por testes rigorosos de segurança em animais e produziu sinais positivos de uma proteção contra o vírus. Enquanto a vacina não chega, seguem as discussões de como impedir uma segunda onda de contaminações. Um estudo desenvolvido por cientistas das universidades britânicas de Cambridge e Greenwich aponta que os bloqueios na circulação não vão impedir o ressurgimento do vírus, a não ser que a medida seja combinada com o uso de máscaras por 100% da população. Em todo o mundo, há 8 milhões de infectados, 3 milhões e 900 mil pacientes recuperados e 438 mil mortes provocadas pelo coronavírus. São 10h04. Na linha conosco a partir de agora está o governador do estado de São Paulo, João Dória. Bom dia, governador. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da Band News. Governador, o governo cancelou aquele contrato com a empresa chinesa da compra do... Não sei se a Hitchens Harrison ela é chinesa, mas os respiradores são chineses, né? A compra dos 3 mil respiradores. Ela, na verdade, acho que é uma intermediária britânica, mas quero ouvi-lo falar sobre esses respiradores. O Estado desembolsou quase a metade do valor previsto, que do total seria de 100 milhões de reais e 30% dos equipamentos chegaram ao Brasil. E aí foi uma compra, uma aquisição acabou sendo controversa em alguma medida, levou o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado a abrirem investigações. O que aconteceu nessa compra exatamente, governador? Bem, Sheila, mais uma vez bom dia. Nós estamos aguardando o final do contrato para a entrega dos respiradores, cujo prazo venceu dia 15, segunda-feira, 15 de junho. Não tendo havido a entrega total, fizeram uma entrega parcial, conforme você mencionou, dos equipamentos. Agora, as medidas legais já foram adotadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Não podíamos tomar medidas antes, pois o contrato estava em vigor. Perderíamos o direito de determinar aquilo que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, acaba de fazer. Ou seja, primeiro, cancelamento do contrato. Segundo, a devolução do valor, da diferença do valor dos respiradores que não foram entregues. Terceiro, a cobrança da multa contratual. E quarto, a inabilitação da empresa como fornecedora para o Estado de São Paulo ou para qualquer governo do Estado de São Paulo, dado o fato de que o contrato não foi
cumprido. Então, este é o fato. Essas foram as medidas adotadas pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Bom, uma parte disso foi paga por antecipação, porque era um dos combinados no contrato, que os primeiros 1.000 equipamentos seriam pagos por antecipação. O governo agora precisa rever uma parte do dinheiro, não? Sim, e reverá. Nós adotaremos todas as medidas que forem necessárias, seja pela Justiça brasileira, seja pela Justiça americana. Apenas uma pequena correção, Sheila. A empresa Hitchens Harrison não é inglesa, é americana. Ela que fez todo o trabalho, é uma trading americana, tem mais de 100 anos, ela que fez o trabalho e eles já foram comunicados, nos garantem que farão a devolução do dinheiro antecipado, antecipação de parte do pagamento. Quero deixar registrado aqui para os ouvintes da Rádio Band News que o pagamento integral não foi feito, apenas parte. Aliás, uma exigência internacional. Nós tínhamos 216 países do mundo, 2 meses atrás, comprando respiradores na China, na Turquia e na Coreia do Sul, basicamente os 3 grandes fornecedores mundiais. Evidentemente que os preços de respiradores subiram, as condições de entrega decresceram e as exigências contratuais aumentaram. Então, isso foi feito por essa trading americana. Mas eu diria que, pelos entendimentos feitos aqui pela Procuradoria, não obstante as medidas duras determinadas pela Procuradoria, essa empresa americana garante que a devolução da diferença do valor dos respiradores que não foram entregues será feita e a multa também será paga. Governador, a gente tem visto Brasil afora que essas compras, né, em uma época de emergência, muitas delas dispensam licitação, elas estão sob a mira de investigações, elas acabam inflando muito as oposições, vamos dizer assim, né? Não vou falar necessariamente em relação ao senhor, mas em vários governos. Existe uma forma de fazer com que essas compras, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo compras emergenciais, sejam mais em conta, vamos dizer assim, ou dar mais transparência a esse tipo de gasto? E aproveito para falar ainda dos respiradores. A gente tem ouvido especialistas aqui na programação que falam que, bom, a gente está vivendo um momento de emergência, a gente vai precisar desses equipamentos, mas que existe um risco, eu não estou falando especificamente do estado de São Paulo, mas existe um risco de que muitos desses equipamentos que a gente está comprando fiquem sucateados, porque a gente não tem pessoal para usar, alguns hospitais devem ser desativados, quer dizer, já tem um plano também para tudo que vai ser feito com todo esse equipamento comprado em emergência, geralmente um pouco mais caro, depois da pandemia? Bem, Ivan, vamos por partes. Primeiro, a necessidade de respiradores não era de São Paulo nem do Brasil, era do mundo. O respirador salva vidas. Nós não tivemos colapso aqui no sistema público de saúde em São Paulo. Infelizmente, outras localidades tiveram, outros países, inclusive vizinhos aqui ao Brasil, tiveram. E outros estados também, não vou nominar para não estigmatizar, mas os ouvintes bem informados da Rádio Band News sabem, estados aqui que tiveram colapso. Ou seja, a falta de respiradores em hospitais públicos e pessoas morrendo em casa ou morrendo nos corredores dos hospitais por falta de respiradores. Então, evidentemente que isso exigiu uma corrida mundial em busca de respiradores. Os respiradores salvam vidas. Não há vacina ainda contra o coronavírus, nem há medicamento para as pessoas vitimadas com o coronavírus. O único tratamento é isolamento social e o tratamento médico adequado, e principalmente nos casos mais graves, com respiradores. Isso provocou uma busca e uma procura frenética do mundo em torno de respiradores. Quero lembrar, inclusive, que os Estados Unidos da América bloquearam aviões que vinham da China ou vinham da Coreia do Sul com respiradores, com destino à Europa e mesmo aqui à América Latina, e confiscaram as cargas, inclusive. Isso foi feito pelo governo americano, baseado numa lei que eu não sei exatamente qual, mas que dava o direito ao governo americano de bloquear cargas. Tamanha a necessidade e a busca por respiradores. É importante que isso seja bem colocado, Ivan, Sheila e ouvintes da Rádio Band News. Em relação aos respiradores que já chegaram a São Paulo, tem o maior número de respiradores do Brasil. Nós temos mais respiradores aqui do que a França, do que a Itália e do que a Espanha. Países, vamos dizer, com uma população semelhante a São Paulo, cerca de 46 milhões de habitantes. O respirador será sempre útil. Uma UTI, ela não vai funcionar, obviamente, para o coronavírus depois da vencida a crise do coronavírus. Ela vai atender todas as comorbidades que vão exigir circunstancialmente a internação de pacientes em leitos de
unidade de terapia intensiva. Então não há nenhuma possibilidade de sucateamento, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado brasileiro, Ivan. O equipamento utilizado no UTI, os respiradores e os monitores serão sempre úteis para salvar vidas de pessoas que, mesmo após a pandemia, tiverem a necessidade de unidades de terapia intensiva. Risco zero de perda, inutilização ou sucateamento de equipamentos. Eu respondo, inclusive, até por outros estados brasileiros que também foram à busca de respiradores e fizeram essas aquisições. Ou seja, não há nenhum risco da não utilização dos respiradores pós-período da pandemia. Mas eu volto a lembrar, ainda estamos na pandemia, ainda estamos na quarentena, ainda temos um número muito grande, infelizmente, de pessoas infectadas e um percentual de pessoas que, de forma mais grave, cerca de 5%, exigem o internamento em unidades de terapia intensiva, Ivan. Não, eu estava aqui conversando com a Sheila. Na verdade, eu concordo. Acredito e espero que realmente não seja sucateado, né, governador? Só para não ficar isso de como se... ficar uma impressão de que essa compra não é necessária. Não, pelo contrário, né? Muito necessária. Só porque a gente ouviu de alguns médicos que, enfim, falta pessoal. A gente espera que isso também seja consertado aí com o fim da pandemia. Tudo na emergência funciona um pouco mais difícil, né? Com as coisas mais calmas a gente pode direcionar melhor para onde vão esses respiradores, enfim. Governador. A pergunta, Sheila, só vou pedir um segundinho, porque a pergunta é boa e é pertinente do Ivan, Sheila. Apenas para esclarecer também, faltou essa informação da minha parte. Nós contratamos 6.300 novos profissionais de saúde em São Paulo. Profissionais nós tínhamos condições de fazer a absorção e fizemos. Profissionais de fisioterapia, que são os que atuam especificamente na UTI, e paramédicos também, que atuam não só nas UTIs, como também no sistema primário, e médicos, evidentemente. Então, foram mais de 7 mil, quase 7 mil profissionais contratados. O número é 6.302 profissionais de saúde contratados em São Paulo, ou seja, não houve falta de profissionais ou mais equipamentos do que profissionais, Ivan. Governador, o senhor, imagino, claro, tenha acompanhado, a gente falou bastante sobre aquela operação placebo desencadeada no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo o Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, IABAS, que inclusive é responsável, é um dos parceiros aqui em São Paulo para a construção do hospital de campanha do AMB, não é? Essa decisão que autorizou busca e apreensão pela Polícia Federal, né? A gente falou muito dessa operação em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem suspeita de fraudes nos processos que levaram à contratação da instituição para gerir os hospitais de campanha do governo estadual. O senhor tem acompanhado isso? Preocupa essa operação em alguma medida no caso de São Paulo? Sheila, primeiro um esclarecimento. A IABAS não presta serviço ao governo do Estado de São Paulo. É prefeitura, né? Da prefeitura Sim. da cidade de São Paulo. E a investigação não é sobre a prefeitura de São Paulo, e sim sobre o instituto, ou a associação, ou a empresa IABAS em si. Não há qualquer suspeita em relação à prefeitura da capital de São Paulo, e muito menos o governo, que não tem nenhuma ação contratual com esta instituição. Então, o que o Ministério Público está fazendo, e a Polícia Federal, aliás, de forma correta, tendo havido problemas no Rio de Janeiro, é investigar a empresa em si. E também ressalvando que a empresa ainda não é transitada em julgado, ela não pode ser denunciada como fraudadora, mas investigada sim, mas essa investigação está no âmbito da empresa e não no âmbito da Prefeitura de São Paulo. Sim, queria ouvi-lo também sobre aquele desgaste que houve e um relativo mal-estar com prefeitos aqui do entorno de São Paulo quando da apresentação do Plano São Paulo. Muitos desses prefeitos, do ABC, por exemplo, se manifestaram contrariamente ao que previa o Plano São Paulo. Esse mal-estar já foi resolvido com esses prefeitos? O senhor deve ainda reavaliar mais alguma vez o Plano São Paulo? Sheila, primeiro com entendimento e diálogo. Segundo, a reavaliação não é do governador. As decisões aqui não são políticas, são de saúde, são da ciência. Toda a orientação dada no Plano São Paulo, ela parte do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, que tem 19 membros, é coordenado pelo Dr. Carlos Carvalho. A cada quinzena nós temos um coordenador e um coordenador executivo, que é o Dr. João Gabardo. Até pouco tempo, com Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde. Um profissional altamente capacitado que já foi
secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é o executivo, é o coordenador executivo deste comitê. Apenas para ficar claro aos ouvintes da Rádio Band News, as decisões não são tomadas pelo governador, e sim pelo Comitê de Saúde e, obviamente, anunciadas pelo governador, sempre ao lado do coordenador deste comitê. O entendimento foi através do diálogo com prefeitos e com os seus secretários de saúde. E temos como um dos integrantes, Sheila, do Comitê de Saúde, que são, repito, 19 membros, o Dr. Geraldo Repli, que é secretário da Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Grande médico, diga-se de passagem, com grande reputação e muito respeitado no meio da medicina em São Paulo e no Brasil. Uma das suas funções, não é a única, é exatamente representar a visão municipalista dos secretários de saúde e ter sempre o retrato correto e atual das condições de saúde, índice de isolamento, índice de contaminação, índice de óbitos, índice de disponibilidade de leitos de UTI e medidas preventivas na chamada rede primária. Ele nos ajudou muito nesse diálogo com os secretários de saúde dos municípios da Grande São Paulo. Não houve um entendimento de ordem política, até porque não se faz política em pandemia e não se deve fazer. São Paulo não faz. É o uso de informações técnicas e o amparo da saúde. Ele nos ajudou bastante e, com isso, algumas correções foram feitas fundamentadas em informações corretas e fornecidas pelos secretários municipais de saúde das cidades do Grande São Paulo. Governador, como o senhor avalia a implementação do plano de abertura até aqui? A gente tem visto que as cidades do interior, elas estão numa situação um pouco mais complicada em relação à Covid, porque elas estão... A pandemia chegou lá depois, né? É como se a gente aqui na capital tivesse, assim, umas 2, 3 semanas à frente deles. A gente viu recentemente, por exemplo, a cidade de Barretos, né? Que tentou reabrir, teve decisão judicial que não pode reabrir, está numa situação ruim nas faixas aí do plano de reabertura. A gente ouve muita gente falando em platô, atingimos o platô. Eu tô olhando aqui no site da SEAD, né, e tô vendo que a curva tá apontando para cima ainda. A gente bateu o recorde de mortes nessa terça-feira e ao mesmo tempo a gente vê as taxas de leitos de UTI, de ocupação dos leitos de UTI diminuindo. Quer dizer, são números que não conversam a princípio e a gente tem visto cada vez mais cidades progredindo de faixa, né, no plano de reabertura. Eu queria que o senhor tentasse, se pudesse, né, fazer essa avaliação de como está sendo implementado, se há esse risco da gente ter um abre e fecha também em outras cidades, e explicasse como é que se dá esses números, né? Como é que a gente pode falar em platô se a gente está batendo recorde de números, de mortes? Como é que a gente pode estar batendo recorde de mortes se a taxa de leito de ocupação de leitos está diminuindo, né? Não são números que às vezes confundem um pouco a gente para tentar entender o que está acontecendo na cidade, principalmente em relação ao plano de reabertura. Ivan, vamos por partes. Agora foi uma verdadeira metralhadora aqui. Vamos por partes. Vamos. Respire profundamente. Vamos por partes aqui. Mas eu vou responder você. Bem, primeiro, o ritmo de crescimento de óbitos caiu pela metade. Continuam existindo, infelizmente, óbitos, como também infectados. Aliás, o número de infectados subiu. Eu já fiz esse comentário até na coletiva de imprensa. E por que subiu? Porque nós estamos testando mais. São Paulo está fazendo um volume de testes enorme. 3,5 milhões de pessoas estão sendo testadas. E, obviamente, quando você faz mais testes, você tem um número maior de pessoas infectadas também. Mas, por outro lado, permite o tratamento no momento certo e adequado, diminui o risco de óbito dessas pessoas. E falando sobre óbito, Ivan, nós reduzimos de 77% para 39% o ritmo de crescimento de óbitos. É um número bom, óbvio que o ideal é termos 0 de ritmo de crescimento de óbitos, mas de 77% caímos para 39%, quase a metade. Isso na última quinzena, entre a última quinzena de maio e a primeira quinzena de junho, ou seja, desacelerou. Outra informação importante, dentro dessa bateria de perguntas que você fez, nós estamos bem equipados do ponto de vista de leitos de UTI. Eu já tinha feito esse breve comentário na abertura da entrevista. Portanto, São Paulo não teve colapso, não tem e não terá colapso de saúde. Isso é uma informação muito importante. Nenhum paciente com coronavírus deixará de ser atendido e bem atendido na rede pública estadual e municipal em São Paulo, sem contar a rede privada, os que têm a oportunidade de utilizar hospitais privados, pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. Então,
há uma situação controlada. Em relação ao interior, você colocou certo. Sim, nós estamos antecipados à capital de São Paulo e região metropolitana. Assim como a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, os países europeus também estão 2, 3 semanas à frente do Brasil e, obviamente, à frente de São Paulo também, e já numa posição descendente e de gradual abertura das suas economias. Vocês têm acompanhado isso e os ouvintes da Rádio Band News também. É um movimento natural. Repito, triste, sempre, mas natural. E nem todas as cidades do interior do estado de São Paulo foram afetadas pelo coronavírus. Um número mais expressivo em cidades com mais de 100 mil habitantes. Mas nós também temos um bom número de cidades que sequer tiveram coronavírus. Felizmente, há cidades que não foram atingidas, são cidades menores, sem riscos de contágio, por força de um menor movimento de entra e sai de pessoas. E estamos dentro da chamada quarentena heterogênea, que é uma quarentena consciente, que está válida até o dia 28 de junho. É até importante também mencionar, Ivan e Sheila, aos ouvintes da Rádio Band News, que estamos em quarentena. A orientação é para que as pessoas que puderem fiquem em casa, principalmente pessoas com mais de 60 anos, pessoas com morbidade, devem permanecer nas suas casas e façam trabalho remoto. Aliás, o trabalho digital remoto veio para ficar. As pessoas descobriram que é possível ter produtividade, eficiência, qualidade de trabalho, trabalhando remotamente e não necessariamente presencialmente. E por último, dizer que estamos dentro deste programa de abertura heterogênea, Ivan, com muito cuidado. Cuidado esse que pode sim, conforme você indagou, nos obrigar a dar um passo atrás. Foi o caso de Barretos, como você mencionou, o caso de Ribeirão Preto também. 2 cidades, não foi por falta de boa gestão dos prefeitos, eu quero ressalvar essa circunstância, mas pelos números, pelos índices, maior incidência de infectados, maior incidência de óbitos, crescimento no índice de ocupação de leitos de UTI, determinaram a volta dessas 2 cidades que estavam já na faixa laranja para a faixa vermelha. Medidas foram adotadas, nós destinamos para essas cidades mais respiradores. Os 2 prefeitos também, de forma competente, melhoraram também a estruturação e a orientação à população para o isolamento social, e eu tenho certeza de que os índices vão permitir que na próxima quinzena, lembrando que esta atual termina dia 28 de junho, domingo, as cidades poderão voltar para a faixa laranja, onde estavam. E vale lembrar também, Sheila e Ivan, que nós temos 5 faixas: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Não há nenhuma cidade, nenhuma região do estado na faixa amarela. Temos muitas na faixa laranja e algumas ainda na faixa vermelha. E por último, se me permitirem, eu queria também fazer uma menção aos ouvintes, como eu gosto muito da Band News e acompanho algumas ações sociais que nós fizemos aqui, principalmente para a população de baixa renda ou a população de desempregados e pessoas, Sheila, que vivem na pobreza ou na extrema pobreza. E não são poucas. Nós distribuímos nesse mês 1 milhão de cestas do alimento solidário. Foi a maior distribuição de cesta de alimentos da história de São Paulo e do país. 1 milhão, dos quais 1/3 praticamente com contribuições privadas, doações do setor privado. E 770 milhões de reais em doações de empresas privadas, todas auditadas pela Pricewaterhouse. E também a destinação de merenda em casa para 740 mil alunos, Sheila, do sistema de ensino público. O ensino está sendo virtual, ainda à distância. Na semana que vem, o secretário Rocieli Soares, que está se recuperando da Covid e felizmente está se recuperando bem, vai anunciar, provavelmente na quarta-feira, dia 24, um novo calendário escolar presencial. Até lá, temos até esta informação e até a volta, que não será breve, vamos deixar claro para não criar expectativas aos que estão nos ouvindo aqui, será segura e no momento correto. E será anunciado no próximo dia 24 pelo próprio secretário Rocieli. Mas até lá, 740 mil alunos, Sheila, da rede pública, estão recebendo R$100 no PicPay, ou seja, num cartão de crédito, e podem fazer as compras do mercado mais próximo da sua casa
para suprir aquela merenda que recebiam. São 5 alimentações que recebiam presencialmente nas escolas públicas do estado de São Paulo. E por último, diga, governador. Para completar, nós isentamos a cobrança da conta de água para 2 milhões de pessoas em extrema pobreza aqui no estado de São Paulo e suspendemos também o corte de fornecimento de água, luz e gás até o final de julho. Até 31 de julho, nenhum corte pode ser feito por falta de pagamento. São algumas das medidas de ordem social, de proteção social, Sheila, Ivan, que fizemos dentro da pandemia, além dos cuidados com a saúde e com a ciência. Só para não deixar passar, o senhor falou então, já que tem muita pergunta de pais aqui, estudantes, o anúncio sobre um novo calendário, sobre como se dará a retomada. O anúncio, não a retomada, hein, gente? Pelo amor de Deus, o anúncio deve ser feito na próxima quarta-feira, é isso? Isso, preciso, e obrigado pela ênfase também, Sheila. O anúncio. Isso. Às vezes as pessoas confundem parte da notícia e já não, dia 24... Não é nada disso, exatamente, é anúncio. Com muito cuidado, aliás, a questão das aulas, em todos os países do mundo, os que assistem a TV Band, ou a Band News TV, ou escutam e acompanham a Band News rádio, sabem que em todo o mundo a última etapa foi a etapa do ensino, porque o risco é maior de contágio. Então nós faremos isso de forma muito cuidadosa e no dia 24 de junho, quarta-feira da próxima semana, o secretário da Educação, Rocieli Soares, anunciará quando as aulas poderão voltar, em que nível e em que momento e com quais protocolos. Governador, eu sei que o senhor tem um compromisso agora, mas eu não poderia deixar de falar. O nosso papel aqui é apurar, é cobrar, é fiscalizar os poderes, cobrar as autoridades, e a gente faz isso também aqui o tempo todo. O senhor sabe disso. Agora, a gente também está aqui para, além de dar todos os números, trazer uma dose de esperança, se for possível, para as pessoas. O senhor anunciou na semana passada a realização da última fase dos testes de uma vacina chinesa contra o coronavírus. A produção, se tudo der certo, vai ser feita em parceria com o Instituto Butantan. Tem mais algum passo nessa direção? Mais algum estudo promissor nesse sentido? Como tem caminhado isso? Sheila, obrigado pela pergunta, e isso é esperança, sim. Acho que em meio a tantas notícias tristes, essa é uma boa notícia. O Instituto Butantan e a grande indústria farmacêutica chinesa Sinovac, que é privada, ela não é estatal, estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Ela está muito avançada, ela entra na 3ª fase de testes agora. A partir do dia 5 de julho, nós passaremos a ter 9 mil pessoas sendo testadas nessa nova etapa, testes que vão levar em torno de 90 a 120 dias, e aí sim, vencida essa etapa, poderemos, se tudo correr bem, evidentemente, o teste é feito exatamente para se verificar se não há nenhuma situação que exija modificação na vacina, na sua composição, ou algum efeito colateral. Mas vencida esta etapa, tendo já superado a fase 1 e a fase 2 de testes, ela será produzida industrialmente na China e aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Eu até fui visitar na semana passada a fábrica, que está pronta. Ela foi construída recentemente pelo governo, pelo nosso governo. É a mesma fábrica que produz a vacina contra a gripe, da qual nós já distribuímos 45 milhões de doses para o Brasil. Toda a vacina distribuída contra a gripe pelo Ministério da Saúde, Sheila, Ivan e ouvintes da Rádio Band News, foi produzida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Eu tomei a vacina, certamente você, Sheila, Ivan, tomaram, os ouvintes aqui devem ter também tomado a vacina, e se não tomaram, tratem de tomar. A vacina é gratuita nos postos públicos, municipais e estaduais, foram produzidas no Instituto Butantan. Então ele tem estrutura, tem infraestrutura técnica e operacional para a produção em larguíssima escala da vacina. E não é por outra razão, aliás, que este acordo foi feito com a Sinovac. E o Instituto Butantan tem respeitabilidade internacional. E vale mencionar, por último, Sheila, que nós temos 10 vacinas no mundo no estágio avançado, como essa do coronavírus, que o Instituto Butantan e a Sinovac estão na fase final. Ou seja, quanto mais vacinas, melhor. Temos 10 na chamada 3ª fase de testes. Portanto, essa de fato é uma boa notícia, Sheila. No primeiro semestre do ano que vem, podendo até ser antes de junho, tudo indica que antes de junho já teremos a vacina em escala industrial e em condições de ser aplicada, no caso do Brasil, pelo sistema SUS, gratuitamente, para toda a população. É, de fato,
uma boa notícia. Até lá ainda temos uma trajetória a cumprir, mas a notícia é boa, é real, e além dessa vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, há outras que estão também em estágio avançado. 10h30, governador João Dória, agradeço a participação aqui na Band News FM, a atenção com os nossos ouvintes. Fui uma metralhadora aqui para perguntar, mas o senhor também na resposta não ficou muito atrás não, viu? Agradeço demais, desejo ao senhor um bom trabalho aí e até uma próxima aqui também na Band News. Obrigado, governador. Ivan, peguei o seu ritmo, Ivan. Boa. Obrigada, bom dia, governador. Obrigado, Ivan, obrigado, Sheila, obrigado, ouvintes da Rádio Band News. Tchau, tchau. Bom dia para vocês.